Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. Você já ouviu falar em agroecologia? De uma maneira bastante simples, podemos definir a agroecologia como um tipo de produção agrícola realizado de maneira socialmente justa, economicamente viável e ecologicamente sustentável. Tudo isso com o objetivo de manter o agricultor no campo, sem a necessidade de deixar a terra para buscar uma outra ocupação na cidade. A agroecologia também é vista como uma alternativa para a crise climática. Com um cultivo que utiliza menos água, menos agrotóxicos e que polui menos, é possível buscar um contraponto aos modelos de monocultura tradicionais, que ocupam grandes áreas do Brasil. A agroecologia é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso pela internet com a professora Irene Cardoso, do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa. Irene, muitíssimo obrigado por nos atender. Eu que agradeço a Irene, oportunidade. muito obrigado. Eu queria começar te perguntando o seguinte: por que falar hoje de agroecologia é tão importante num momento em que a gente está passando aí por tantas mudanças climáticas até certo ponto inesperadas? Uma enchente avassaladora no sul, seca na Amazônia, que é uma coisa que a gente nunca poderia pensar nisso há tempos atrás. Por que a agroecologia hoje é tão importante para a gente conversar sobre esse assunto? Bom, primeiro porque o que está acontecendo não é tão inesperado assim, né? Já era previsto e a gente já sabia que isso ia acontecer. Por que a agroecologia é importante? Porque uma das principais causas de tudo que está acontecendo é um tipo de agricultura que é praticado. Não são todas as agriculturas, como você mesmo disse. A agricultura das monoculturas, do grande latifúndio, é uma agricultura que é baseada nas tecnologias do que foi chamado de Revolução Verde, e essas tecnologias elas são extremamente dependentes de combustíveis fósseis. O que são esses combustíveis fósseis? É principalmente o petróleo. Então, se a gente imaginar o que é o petróleo é, na verdade, fruto da morte de muitos organismos muito pequenos, zooplânctons, fitoplânctons, que são como se fossem pequenas plantinhas e pequenos animaizinhos que morreram há muito tempo e que manteve esse carbono em seu corpo. Então, esse petróleo ele foi escondido pela natureza, ele foi colocado em grandes profundidades e exatamente para equilibrar o clima. Um momento que esse carbono, que esse petróleo é retirado das profundezas da Terra e queimado, esse carbono volta para a atmosfera. Então, era claro que era esperado que isso acontecesse. Entretanto, esse modelo que usa muitos combustíveis fósseis, muitos agrotóxicos no latifúndio, é, é, plantando grandes quantidades no Brasil, especialmente de soja para exportação, é baseado em tecnologias, então, que depende desses combustíveis fósseis, como os combustíveis para produzir os adubos, né? Então, você pega os adubos nitrogenados para fixação artificial do nitrogênio, exige-se muita produtos derivados do petróleo ou do gás natural. Você tem o transporte de todos esses materiais, você tem as máquinas que destrói o solo e que usa muito combustível. Então, tudo isso que a gente chama este modelo de agricultura, que usa esse tipo de tecnologia, é que a gente chama de agronegócio no Brasil. Então, agronegócio não é um negócio na agricultura, é um tipo de agricultura que é exatamente isso que você começa a descrever. E a agroecologia, já há muito tempo, desde a década de 80, vem apontando que o caminho é outro. A agroecologia começou no Brasil com o nome de agricultura alternativa. E a gente já vem apontando que esse modelo é um modelo da morte, é um modelo que não é um modelo da vida. E a agroecologia se propõe a fazer uma agricultura da vida. A agricultura é vida, é como disse uma agricultora, muitas vezes e que recentemente faleceu aos 43 anos de idade, que é a Neide de Araponga, que era maravilhosa, e ela sempre diz: agroecologia é vida. E por que a agroecologia é vida? Porque a agroecologia ela só consegue fazer agricultura, e é uma agricultura que é diferente do agro, por isso que a gente não aceita que o agro é tudo, porque nem tudo é agro, e a agroecologia ela aposta numa outra forma de fazer agricultura.
que é uma forma que os indígenas, que os povos e comunidades tradicionais já faziam, e que a gente aperfeiçoa e que a gente avança e melhora. Agora, a partir de uma relação profunda com a natureza. Então, a agroecologia ela não depende desses insumos produzidos pela indústria que são dependentes de combustíveis fósseis. A agroecologia depende da natureza. Então, vou dar alguns exemplos. Para que a agroecologia, para que a agricultura seja feita, nós precisamos daquilo que a gente chama dos benefícios da biodiversidade. Um exemplo de um benefício da biodiversidade é quando você consorcia as plantas e uma planta vai ajudando a outra. Um tipo de consórcio que é muito comum aqui na Zona da Mata é o café com árvores. Quando você consorcia o café com árvores, mas também com plantas miúdas, né, como os agricultores chamam de mato miúdo, você vai criar uma sinergia, você vai criar um companheirismo entre essas plantas. É nessa sinergia, nesse companheirismo que se cria entre as plantas, que uma vai ajudando a outra e que você, então, não vai precisar de usar adubo químico, não vai precisar de usar agrotóxico, porque você vai estar tendo esses benefícios da natureza. Para ficar bem claro, por exemplo, quando se consorcia o café com uma planta, uma árvore que é muito conhecida por todos nós, que é o angá, que também é o ingá, né? A gente chama de ingá, que é o nome, o gênero, que é o nome científico dele, mas é o angá, que todos nós conhecemos. Essa árvore ela tem nectários extraflorais. Essa árvore atrai, então, o marimbondo, que vai se alimentar do nectário, mas que também se alimenta do bicho mineiro, que é uma praga importante do café. Então, quando você tem o ingá, você está propiciando, e o ingá é só um exemplo, são várias outras árvores, estou dando um exemplo do ingá, você está propiciando a permanência do marimbondo na lavoura de café, que vai, então, controlar o bicho mineiro. Só que o ingá tem outros benefícios. Ele produz fruto que a gente gosta, mas que os pássaros também gostam. Então, ele atrai os pássaros, que também vão estar ajudando nesse controle. Mas o ingá é uma leguminosa que fixa nitrogênio no ar naturalmente. Então, você não precisa do adubo químico, que além de precisar de petróleo para produzir, cada, cada todo adubo químico à base de nitrogênio que é colocado no solo, 1% vira óxido nitroso. E o óxido nitroso é 300 vezes mais poluente que o CO2, que é o carbono que origina-se diretamente dos combustíveis fósseis, das queimadas, do desmatamento. Então, você já evita também o uso do adubo químico. Além disso, o ingá protege muito o solo protegido e alimenta a vida no solo com as suas folhas, com o que se libera das raízes, com os frutos, com as flores que caem no solo. Ao criar vida no solo, você protege esse solo e o solo é um dos principais reservatórios de carbono do mundo. Então, se você tem uma agricultura que ara muito o solo, que expõe o solo, que o solo fica exposto, muito desse carbono é perdido. Quando você tem um solo coberto, protegido pelas plantas, sem uso de agrotóxicos no solo vivo, você tem, então, um solo que vai funcionar como se fosse um reservatório de carbono. Então, um modelo de agricultura que destrói o solo, você destrói esse reservatório de carbono. Então, isso só para dar alguns exemplos, mas eu acho que a gente vai ter oportunidade, a partir do momento que você perguntar, de outros componentes que vão ser muito importantes para fazer com que a agroecologia seja o caminho para a gente enfrentar as mudanças climáticas. A Vamos, agroecologia não é para mitigar, porque mitigar, quando usa essa palavra, é para conviver mais ou menos, né? A agroecologia não, é para a gente enfrentar as mudanças climáticas. Bom, justamente a agroecologia foi um dos temas discutidos no seminário sobre mudanças climáticas que está sendo realizado aqui pela Assembleia e que percorreu diversas cidades do interior. Vamos ver na reportagem como é que foi o encontro em Montes Claros, no norte do estado. Montes Claros, no norte de Minas, recebeu o 5º encontro regional do seminário técnico que a Assembleia está promovendo sobre a crise climática no estado. Projetos de proteção e aumento da disponibilidade hídrica, de conservação da biodiversidade e de produção de energia limpa foram exemplos de boas práticas apresentadas. O norte de Minas é historicamente castigado pela seca. As consequências afetam a população, os animais e as plantas. A região, onde o cerrado e a mata seca predominam, está hoje com menos da metade da cobertura vegetal nativa.
O desmatamento e a queda na produção agrícola preocupam. A temperatura está aumentando, a chuva vem diminuindo. Um estudo na região de Januária, com dados de 1979 a 2016, revela que o nível dos rios tem caído 20% a cada década. Já a seca aumentou 18% no período. O levantamento foi feito por professores da USP e do Instituto Federal de Januária, com dados do Instituto Nacional de Meteorologia. A gente tem uma queda da produção agrícola, né? É muito preocupante, a questão do aumento da fome, etc., êxodo rural, e também a degradação desses ecossistemas naturais levar à extinção, né? Perda de biodiversidade da fauna e da flora. Irene, como é que a agroecologia pode colaborar para evitar efeitos tão devastadores como essa questão da vegetação e do clima cada vez mais quente no norte de Minas, por exemplo? É possível uma plantação conciliar isso e se não mitigar, pelo menos melhorar a situação de uma região como essa? É mais do que mitigar, né? É, de fato, encontrar os caminhos. É possível, por quê? Como eu falei antes, o solo vai ser muito importante para esse enfrentamento das mudanças climáticas. E por que que o solo é importante? Porque ele não é só reservatório de carbono, ele é reservatório de água também. Então, o solo, ele é a nossa grande caixa d'água. Então, quando você tem um problema de mudança climática, tem duas coisas que vai acontecer. Vai ser a falta de chuva em alguns lugares, outro, o excesso de chuva em outros lugares, além do aumento da temperatura. Se você tem um solo protegido, um solo com vida, um solo com qualidade, a água vai infiltrar melhor. Então, quanto mais água infiltrar, significa duas coisas. Uma, que você está enchendo a sua caixa d'água. Então, você tem água no reservatório para alimentar as nascentes, mas para alimentar a vida naquele solo, que vai alimentar as plantas. Além disso, você tem uma diminuição do assoreamento dos rios, porque é menos solo que está sendo carreado para os rios. Então, com a mudança climática, cada gota de água que cair, ela é importante de ser cuidada. Ela é importante de ser cuidada no lugar que chover menos, porque essa gota de água vai ter que ser guardada no solo, guardada nas cisternas, ela tem que ser guardada. E nos lugares que chove muito, cada gota é importante que infiltra, porque se não infiltrar, vai causar enchente. Então, essa história dos cimentos, dos terreiros cimentados nas cidades, do solo descoberto, isso é contrário a tudo que a gente precisa, porque nós precisamos que a água infiltre no solo. Quem faz a água infiltrar no solo é a vegetação, porque é o solo coberto, é a árvore que vai deixar ter menos impacto, é o mato miúdo que vai estar protegendo o solo, que vai estar criando vida, e a vida vai criar poros no solo. Então, uma minhoca, quando passa, uma própria formiga, o cupim, as raízes das árvores vão criando poros, vão organizando as partículas do solo, e a água entra, então, nesse solo. Então, a primeira coisa é o cuidado extremo com o solo, mas quem cuida do solo é a planta, é a vegetação. E quem cuida da vegetação é o solo. Então, é o solo cuidando das plantas e as plantas cuidando do solo. E os dois juntos cuidam de quem? Do ar, porque a planta, ela tira o CO2 do ar, ela limpa o ar. Então, nós precisamos especialmente de árvores, porque as árvores têm uma capacidade muito grande de fixar esse carbono, de proteger o solo. Então, nós precisamos de parar de ter medo de árvores. Nós moramos num clima tropical, que a árvore foi uma coevolução, solo e árvores. Então, a gente tem que parar de ter medo que a árvore suja o terreiro, que a árvore entope calha, que a árvore cai. Não, a árvore é a nossa parceira. E aí, além de cuidar do ar, cuida da água, porque com o solo coberto, com o solo com vida, quem dá a vida ao solo é a vegetação, e o solo vivo vai dar vida à vegetação, esse solo vai ter mais água, vai ter mais armazenamento de água, mais infiltração de água. Então, planta e solo cuida da água, a água cuida do solo e da planta, e os três juntos cuidam do ar. Então, a gente precisa desses componentes. E a árvore, além disso, ela produz sombra. Então, o que que nós vamos precisar num cenário de mudança climática? De sombra. Então, voltando ao exemplo da Zona da Mata, aqui a gente tem estudos cientificamente comprovados que, com as mudanças climáticas, o café vai deixar de ser produzido em grande área da Zona da Mata por conta do aumento de temperatura. Mas
em sistema agroflorestal, que é café consorciado com árvores, a gente vai continuar produzindo café, porque é uma diminuição da temperatura pelo efeito da sombra. Então, a gente costuma dizer que o sol nasce para todos. A agroecologia, a sombra, só para aqueles que gostam da agroecologia. Então, todo mundo tem sol, mas a sombra vão ter aqueles que cuidarem das árvores. Então, num cenário de mudança climática, monocultura, como diz os agricultores da Zona da Mata, monocultura não é de Deus. E se a gente for olhar que 35% das terras brasileiras são cultivadas com soja em monocultura, nós estamos fazendo uma agricultura que não é de Deus. Por quê? Como os agricultores dizem, quando Deus fez o mundo, fez tudo junto e misturado e falou, cuidai-vos. A gente não tem monocultura na natureza. E a gente, nos trópicos, nós temos árvores. Então, nós precisamos das árvores. Então, aí fica muito claro que a agroecologia trabalha com esses 4 componentes: ar, água, solo e biodiversidade. Da biodiversidade, um componente que é extremamente importante são as sementes. Por que as sementes são importantes? Porque as sementes, elas vão se adaptando de acordo com o ambiente. Então, num ambiente que a gente sabe que vai ter mudanças climáticas, nós precisamos dessas sementes ir adaptando. E ao efeito da mudança climática, ele vai ser diferente, não vai ser igual em todas as regiões. Então, nós precisamos de variedade de sementes, nós não podemos ter uma semente só. Você pega uma monocultura, 35% das terras, plantado com soja, basicamente a mesma coisa. Então, nós precisamos das sementes, e das sementes na mão dos agricultores e das agricultoras, porque cada semente, cada propriedade, cada comunidade, estou aqui na comunidade dos Mendes, Muriaé, que é uma riqueza, é pura biodiversidade para todos os lados, e os agricultores vivendo uma vida maravilhosa, e uma vida que produz com biodiversidade. Eles têm um patrimônio que são as sementes, porque as sementes vão se adaptando e vai criando uma relação cultural planta-solo que faz com que essas plantas se adaptam, se adequam ao ambiente. Eu sou de Caratinga, do meio rural, da zona rural de Caratinga, e lá, quando eu era criança, quando meus pais eram vivos, a gente nunca usou nem agrotóxico, nem adubo químico, e produzia. Por que produzia? Porque tinha uma semente que era dali, que ali ela estava adaptada. O que querem fazer com a gente? Querem que a gente use semente transgênica, que usa semente híbrida, que está na mão das empresas. Então, hoje, 4 empresas controlam mais de 50% do mercado de sementes do mundo. Com essa semente, nós não vamos enfrentar as mudanças climáticas. Nós vamos enfrentar a mudança climática com as sementes guardadas pelos agricultores e agricultoras. E aí um outro componente que vai ser extremamente importante nesse cenário é o conhecimento desses agricultores e agricultoras, porque eles estão ali no dia a dia observando qual é a semente que adapta melhor, quais são os sinais da natureza. Quem lê os sinais da natureza para saber o que fazer é aquele que está em contato com a natureza. Então, não é o dono do latifúndio de 300 mil hectares, e a gente não está falando de 5 mil hectares, 3 mil hectares, mas de 300 mil hectares, como é no caso do Brasil, que nem vai na roça, que está lá em São Paulo, que está lá na cidade, que está cuidando das suas finanças de uma outra forma. Então, o agricultor e a agricultora, eles estão na roça, olhando e sabe entender os sinais da natureza. Além disso... Irene, só queria te interromper um segundinho, só para a gente mostrar justamente, você está falando aí dos agricultores, de como eles podem buscar soluções. Na etapa de Montes Claros do seminário sobre a crise climática em Minas, foram apresentadas também algumas soluções sustentáveis que podem justamente minimizar os efeitos do clima. Olha só. Exemplos de boas práticas ambientais foram apresentados. Este agricultor familiar falou sobre o assentamento americano em Grão-Mogol, onde vivem 76 famílias. É uma proposta diferenciada de ocupação e uso dos recursos naturais do Cerrado, produzindo com respeito ao meio ambiente e levando em conta o modo de vida dos geraizeiros, habitantes tradicionais da região. A gente vive num ambiente que produz, tem que conciliar produção e preservação ao mesmo tempo. Para nós não é difícil. Outros exemplos são o projeto de assentamento agroextrativista de Vereda Funda, no Alto Rio Pardo, que busca proteger e ampliar a água disponível. O projeto da Emater mira o desenvolvimento integrado de atividades econômicas em bacias hidrográficas de forma sustentável. Já o programa Minascope Energia, ligado a cooperativas, incentiva o uso de fontes limpas, como a energia solar.
O seminário busca soluções efetivas de longo prazo para a convivência com os fenômenos como a seca e a chuva extrema. É necessário, além de, por exemplo, investir em transição energética para diminuir queima de combustíveis fósseis, frear o desmatamento, que é a principal causa de emissões do Brasil, e investir em outras iniciativas, como a restauração dos ecossistemas, que pode tirar carbono da atmosfera também. O papel da universidade, além de trazer soluções tecnológicas avançadas para enfrentamento da crise climática, é também importante na formação das pessoas. E a união de pessoas com tecnologias avançadas e com comportamentos e atitudes ambientalmente corretos é o papel que a universidade tem a colaborar para que a gente possa enfrentar tanto os riscos decorrentes das chuvas extremas e da falta de águas. Irene, como conciliar justamente o uso dessas tecnologias mais avançadas, usando-as ambientalmente de uma forma correta, né? Sem, vamos dizer assim, tentar conciliar isso que o vice-reitor coloca ali, o uso das tecnologias com o meio ambiente que elas vão ser utilizadas. Então, isso é muito interessante. Primeiro, porque a gente tem que entender o que é tecnologia. E aí, um sistema agroflorestal diverso, manejado pelos agricultores familiares, exige muito conhecimento e é uma tecnologia. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente não pode pensar só em máquinas, em grandes máquinas, embora as máquinas também podem serem úteis. Então, a primeira coisa é a gente entender isso. O que nós estamos... Guardar sementes, cuidar das sementes é tecnologia. Então, nessa apresentação que você faz, que você mostrou aí da região de Montes Claros, duas coisas realçam, né? Uma é o agricultor, que eu, inclusive, conheço, que é maravilhoso. Então, este conhecimento, este olhar do agricultor, da agricultura familiar, de quem está na roça, de quem está entendendo os sinais da natureza, vai ser muito importante. Como eu estava falando, quem está lá cuidando das suas empresas a partir das capitais, eles não estão entendendo e não estão acompanhando os sinais da natureza. As máquinas não têm olho, elas não vão entender os sinais da natureza. O olhar do cientista é muito importante, mas ele também não está ali no dia a dia. Então, o olhar do cientista, o olhar daqueles que estão produzindo conhecimento, produzindo tecnologia, tem que ser articulado com esse conhecimento do agricultor e da agricultora que estão no campo. E por isso que na agroecologia esse é um outro pilar. Eu falei de um que é a biodiversidade, no solo e acima do solo, que junto cuida do ar e cuida da água. Dentro da biodiversidade, um componente arbóreo, que fixa muito carbono. Todas as plantas são importantes, as rasteiras, tudo, mas a árvore, pelo tamanho, pela pujança dela, elas vão tirar muito carbono da atmosfera. É claro que todas as plantas vão ter muitas finalidades e funções para além de fixar carbono. Por exemplo, os mato miúdo da horta vai atrair inimigo natural, vai atrair polinizador, todas são muito importantes. Então, como é que a gente faz como é que a gente desenvolve tecnologias que tratam da biodiversidade, dos sistemas biodiversos complexos? Um outro componente, eu disse que foram as sementes. E agora nós chegamos num outro componente que é extremamente importante, que é o conhecimento e a sabedoria daqueles que estão na roça, que devem ser articulados com o conhecimento científico. Eu sou cientista, eu sei que o meu conhecimento, eu sei que o nosso conhecimento, ele é importante, mas ele só é importante quando ele estiver articulado com esse conhecimento dos agricultores, das agricultoras, dos povos e comunidades tradicionais. Por isso que eu estou aqui hoje, na comunidade Mendes, em Muriaé, numa reunião do Polo de Agroecologia, porque é assim que a gente faz ciência. E essa tecnologia, a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque às vezes a gente pensa que a tecnologia é aquela tecnologia muito evoluída, que está muito avançada e que custa muito dinheiro. Não necessariamente é isso. Como eu disse, o sistema agroflorestal, a semente, tudo isso é tecnologia. Entretanto, a agricultura familiar precisa de máquinas que ajudem nesse processo para evitar a penosidade do trabalho. Então, a gente ter boas roçadeiras adaptadas que consigam fazer plantio direto de milho, que consiga roçar sem cortar o pé de milho, a gente ter boas motosserras para fazer poda, para cortar esse material, a gente ter acesso a máquinas que façam de trituradores, que tritura os restos das árvores, que vão fertilizar o solo. Nós precisamos de tecnologias da agricultura familiar, que a gente não tem nesse país. A gente tem agora, o governo começa a se preocupar, começa a
buscar essas tecnologias e muitos agricultores desenvolvem essas tecnologias. A gente já viu aqui na roça de Raul Soares, agricultor desenvolvendo pequenas máquinas para bater arroz. A gente já viu em Rio Branco agricultores familiares desenvolvendo misturador de açúcar mascavo. Então, essas tecnologias estão aí e elas precisam de ser incentivadas e produzidas localmente. Quem está produzindo o misturador de açúcar mascavo em Rio Branco é a pequena indústria de Rio Branco, como uma forma, inclusive, de estar acelerando e estar desenvolvendo a economia local. No Brasil, grande parte do dinheiro que é colocado nos grandes produtores de monocultura, de commodities para exportar, chega na mão das grandes multinacionais internacionais, que não são brasileiras, e enriquece estas empresas. E quem está dizendo isso não sou eu. Tem um artigo recém-publicado dizendo exatamente isso. Grande parte do crédito, acabou de ser lançado o Plano Safra, grande parte do crédito chega na mão de grandes agricultores que muitas vezes não pagam as suas dívidas, que faz rolagem de dívida, e grande parte desse dinheiro, a partir da compra dos insumos, chega na mão das grandes multinacionais. E este artigo foi escrito por um professor da UNB que é do agronegócio. Então, não é a agroecologia que está falando isso. Então, se a gente não repensar e não repensar a tecnologia que a gente quer, a gente não vai enfrentar as mudanças climáticas. Irene, perfeito. Infelizmente, a gente está chegando ao finalzinho da nossa entrevista, mas antes eu queria mostrar para o nosso espectador algumas imagens que foram gravadas no assentamento Americanas, que fica lá na cidade de Grão-Mogol, a 150 quilômetros de Montes Claros, no norte de Minas. Justamente o Cristovino, que a gente viu na outra reportagem, é um dos agricultores que trabalham na região e que vai mostrar um pouquinho do que é cultivado no assentamento. Olha só. Essa aqui é a minha horta. Então aqui é onde a gente produz alimentos o ano todo, tem guiado, tem uma variedade de plantas medicinais e hortaliças, verdura. E assim, e aqui é o canteiro econômico que a gente usa para gastar o mínimo possível de água. Então a questão da água é uma coisa crucial na questão da produção de alimentos. E como a água nós estamos semiáridos, então a gente tem que aproveitar e economizar a água o máximo possível. Então por isso que tem os canteiros econômicos que a gente faz, e a diversidade de plantas no mesmo canteiro para a gente diminuir tempo e gastar menos água. Bom, aqui já é outro ambiente que a gente chama de roça, que é roça e pomar. Que a gente tem as fruteiras e a gente aproveita para plantar um milho, feijão, uma abóbora quando é no período da chuva. E esse aqui é um limão muito bom, que ele é para fazer doce. Eu gosto muito de fazer doce, então o doce é uma das fontes de renda que a gente tem, a questão do doce. Então é por isso que a gente tem esses pés de limão que produz muito e que é muito bom para fazer doce. E aí a gente tem laranja, tem limão, tem acerola, tem as plantas nativas que a gente vai deixando, que não precisa matar tudo, tem banana, tem cana, capim, tudo a gente vai deixando. Também as plantas medicinais, tem boldo. É um ambiente que a gente tem muito carinho com eles para cuidar para que eles conservem. Pois é, e vendo a plantação ali do Cristovino, eu queria também agradecer a Irene pela entrevista, por dividir com a gente esse conhecimento. E muito obrigado, então, e a gente vai continuar falando depois, em outras ocasiões, também um pouco mais sobre a agroecologia, que é um assunto tão apaixonante. Muito obrigado, Irene. Eu que agradeço e queria só terminar dizendo que Cristovino não é do agronegócio, é da agroecologia. Agricultores familiares do país, não caia na armadilha do agronegócio, porque não é a agricultura da vida, não é a agricultura de Deus, porque trabalha com tecnologias que causam mudança climática. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado a você, Irene. Bom, e o panorama de hoje fica por aqui. Nós conversamos sobre agroecologia. Os principais trechos dessa entrevista você pode acompanhar no podcast do Panorama no site da Rádio Assembleia ou nos principais tocadores de áudio. E a TV Assembleia agora também tem o Instagram. O endereço é TV Assembleia Minas. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo programa.